Bom, boa noite, pessoal. Boa noite a todas e todos. Dando a continuidade, nós vamos agora para o trabalho, deixa eu pegar o nome aqui, que eu não esqueço, Agile Commons, que é um software de comunicação para integrantes do projeto e partes interessadas. O Emílio vai apresentar. Emílio, a palavra é sua. Boa apresentação. E vou deixar minha câmera fechada, o microfone, mas estou por aqui. Fique à vontade, a palavra é sua. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Como o professor falou, eu me chamo Emílio Fernandes, trabalhei com a galera aí nesse projeto no primeiro semestre. E aí a nossa ideia partiu de uma problemática que a gente identificou, que foi a questão da comunicação, como essa comunicação ela afeta a gestão de projetos. E nessa tarefa de elaboração, a gente contou com a participação da Ana, da Bárbara, do Bruno, o Emílio, o Felipe, a Francisca, o Guilherme, o José e o outro José, que a gente conhece como Ronaldo Silva, que está aqui também presente. Outros integrantes do grupo também falaram que estariam aqui presentes, então daqui a pouco eles estão entrando aí também. E o objetivo do nosso trabalho é, pensando na questão da comunicação, a gente pensou nesse objetivo de desenvolver uma ferramenta para auxiliar na comunicação dos membros da equipe no processo de desenvolvimento de projetos, a partir das metodologias ágeis, facilitando a comunicação entre as partes envolvidas e assim permitindo uma maior transparência durante o processo da evolução do projeto. E aí a gente pensou nesse projeto para todas as pessoas que trabalham ali com a gestão de projetos, mas não só essas pessoas que trabalham, mas também as pessoas que de alguma forma estão envolvidas nesse projeto, seja ali que estão se beneficiando, que contratou o projeto para rolar. Então, ele parte desde lá do gestor, do gerente de projeto, e vai até os fornecedores, que a gente tem aí como mapeado de stakeholders. E aí, para o desenvolvimento dessa ferramenta, a gente tem aí projetado aí um cronograma de 135 dias e um valor estimado no total de R$ 64.850. E aí, como eu falei, a gente identificou a questão das falhas de comunicação e também a falta dela, elas causam algum desconforto na execução de projetos. E aí, com esse desenvolvimento, a gente consegue analisar quais são as possibilidades de trabalhos e visualizar o produto que está sendo desenvolvido. E com essa ferramenta, a gente pretende alcançar aí uma maior transparência na execução do projeto. Também auxiliar o gerente de projetos sobre o andamento de todo o processo que o projeto ele desenvolve, envolver todos os interessados, contribuir com a interação e engajamento dos membros da equipe, e assim oferecendo uma maior eficiência e assertividade no projeto durante toda a sua execução. E aí a gente, a partir do conteúdo que a gente adquiriu dentro do primeiro semestre, o nosso escopo ele é composto de uma declaração desse escopo do projeto, de uma estrutura analítica de projeto, e também um dicionário dessa estrutura para identificar o que é cada parte desse projeto. E aí, dentro do cronograma, a gente desenvolveu o cronograma a partir do gráfico Gantt,
e aí a gente, né, planejou aí esse projeto, né, dentro desses 135 dias, como eu falei no início. E a gente também a gente teve aí vamos dizer assim, uma certa facilidade, né, que a gente conseguiu, né, se reunir algumas vezes, e aí a gente ia, né, trocando, conversando sobre as atividades, sobre, né, as ações que serão desenvolvidas dentro do projeto, e aí a gente conseguiu avançar, né, na finalização do trabalho. O pessoal do grupo, se quiser complementar, podem ficar à vontade, tá? E aí, em relação aos custos, ou a partir de valores, né, estimados de mercado, e para alteração, né, desses valores é interessante a gente ter, né, esse alinhamento da equipe para poder dar um melhor direcionamento nessa revisão. E aí, dentro do custo, a gente tem, né, dentro do projeto, a gente tem o orçamento e custo do projeto, e também a estimativa de custo das atividades. Então, a gente consegue ver o custo total do projeto, também o custo por atividade. E aí, dentro das aquisições, a gente, né, mapeou algumas formas, né, algumas aquisições que serão necessárias para a execução desse projeto, né, que vai desde de CLT, passando por serviço de, né, tempo ali, né, temporário, e também a questão do preço fechado, né, que inclui aí a aquisição de materiais. Em relação aos riscos, a gente identificou, né, três tipos de riscos: os riscos técnicos, os riscos de negócio e os envolvendo o projeto. E aí, dentro do risco técnico, a gente tem a questão, né, da aderência, né, da tecnologia, que pode ser um fator que pode comprometer a execução desse projeto, né, o comprometimento da entrega né, dos produtos, né, das etapas, as mudanças tecnológicas, porque a gente tem aí, né, um mundo globalizado, né, né, a entrada e saída de novas tecnologias, então essas mudanças aí pode trazer um risco para o desenvolvimento do projeto. Em relação aos riscos de negócio, a gente tem a questão da cultura organizacional, também temos a falta, né, de otimização dos processos, né, organizacionais, então a gente precisa ter esse olhar crítico, né, para essa questão. A mudança de gerenciamento e a rotatividade de pessoal. Então, é importante, né, se prevenir, né, em relação a essas questões, principalmente a questão da rotatividade pessoal, para não afetar o desenvolvimento do projeto. Em relação aos riscos que envolvendo o projeto, tem a questão da complexidade, por ser um projeto de desenvolvimento de um software, a gente tem essa questão da complexidade, os custos com o desenvolvimento, que pode ser um fator que determine o risco, né, para a execução desse projeto, o tempo, a competência técnica do time e a falta de recursos por parte da organização. Para falar, né, a gente, né, acho que... Oi, Ana, boa noite, pode falar. Não, só queria complementar que, com base nesse olhar que a gente trouxe, que a gente pode identificar uma forte relação entre orçamento, cronograma, o escopo e tudo mais, que a gente parte de um cenário hipotético, de um projeto de tecnologia da informação, onde se acordou que a entrega de um sistema com 10 funcionalidades aproximadamente, a ser desenvolvido em 10 meses, que tem um orçamento apresentado. Entretanto, com mudanças e imprevistos durante sua execução, isso impacta em diversas formas. Ou seja, em caso de mudança de orçamento, como uma redução ou aumento, seria necessário o gerente revisar essas entregas
dentro do tempo do projeto, dentro do tempo restante do projeto, dado que a redução desse orçamento implicaria em deixar de contratar profissionais ou de adquirir alguma ferramenta, fazendo uma nova reformulação para entregar o mesmo volume de funcionalidades no mesmo prazo, mas reduzindo algumas etapas para garantir que essa entrega seja feita com qualidade, mas com algumas reduções. E se porventura, caso sejam alterados alguns aspectos de cronograma, por exemplo, o orçamento também pode ser impactado, sendo necessário um aporte extra de valores para contratação de profissionais ou de ferramentas que envolvem melhoria desses processos visando acelerar a produção desse entregável, para manutenção do escopo e também da qualidade. Da mesma forma como o escopo pode ser impactado, também para se manter o orçamento em um padrão de qualidade. E aí eu só também para trazer aí um panorama, né, do que foi, né, construir esse trabalho. Eu acho que assim, a gente estava ali, né, nesse semestre, né, cada um fazendo as suas tarefas ali, as suas atribuições, e aí a gente conseguiu, né, juntar aí um grupo de pessoas, né, com um objetivo comum. Então foi bem importante assim para o desenvolvimento pessoal, né, e também para o desenvolvimento do grupo. Eu acho que foi uma oportunidade, assim, como a Ana falou, é um projeto, né, a gente pensou ali, né, 9 cabeças pensando ali, né, cada um tem as suas questões, suas particularidades, mas aí a gente conseguiu avançar, né, nesse projeto. A gente pode estar melhorando, né, desenvolvendo um pouco mais, mas é mesmo agradecer, né, a oportunidade e nos colocar à disposição aí do campus para contribuir, né, no desenvolvimento aí das atividades. Bom, isso. Parabéns, Emílio, parabéns, Ana, parabéns ao Ana Cristina, ao grupo todo, muito bacana. É o que a gente sempre fala. E quando a gente olha os trabalhos, a gente vê, olha, potenciais produtos, serviços para escalar, e como o Knaip fala, o Knaip, eu olho para o Knaip, o olho dele é assim, parece um cifrãozinho assim. Que ele enxerga negócio em tudo. Eu não tenho ainda essa visão dele. Eu tenho muito mais a minha visão acadêmica, mas assim, estou aprendendo com esse sentido nesse ponto. Mas desde o ano passado, quando a gente começou com essa pós-graduação na modalidade AD, e que nos chamaram de malucos, a verdade é essa, vocês são loucos, mas depois o pessoal entendeu a loucura, que é você pegar 100 pessoas que, teoricamente, não se conhecem, colocar num grupo, quando passar a gente divide em grupo. Ah, com o quê? Não, divide-se em grupo e vocês escolhem um tema. E aí, gerir pessoas é complicado. Eu, por exemplo, sábado, quantas reuniões eu fiz sábado com o pessoal dos grupos? Começava às 4 horas, tinha 50 pessoas, 55 pessoas, acabava às 6, 6 e meia. Esse semestre, eu fiz no dia 7 de setembro. A gente começou 4 horas, 4 e pouco, foi até 6, 6 e 10, e a gente explica. A gente tira dúvida manhã, tarde, noite, sábado, domingo, feriado, dia santo. Sim, para a gente. Vocês devem ter uma overdose, Daniel e o Knapp, porque quem mais sempre responde é o Knapp. E eu falo com vocês, olha, professor tal, tá ali, mas olha, manda mensagem para ele no horário comercial. É o horário dele. Professor tal, ó, não quer ficar no grupo, não gosta de grupo, mas pode mandar mensagem para ele que ele responde. Então, assim, o nosso grupo, o nosso corpo docente tem essa relação. A gente respeita as especificidades de cada um e todos se respeitam. E o Knapp, a gente o nosso sentido é isso mesmo. A gente responde a hora que for, às vezes 10 da noite, 11 da noite. Estou aqui com o telefone. Algum aluno manda mensagem? Pô, por que esperar até amanhã? Eu já estou aqui mesmo. Depois já respondo. É o que a gente sempre pode arrumar. Então, a gente sempre está vendo essas possibilidades. E a gente está trazendo isso para dentro do campus, essa visão. E é isso que a pós-graduação é. É por isso que a pós-graduação nossa, ela faz sucesso. Eu, recentemente, no dia 24, dia 25 de agosto, eu fui no evento, na Innovation Week,
do Parque Tecnológico São José dos Campos. E aí, para quê? Fazer network, tentar trazer pessoas para dar palestras, oferecer oficinas para a gente, mas também vender o nosso peixe. O que mais procurando? Mas quanto vocês cobram na pós-graduação? A pós-graduação é grátis, ela é gratuita, nós não podemos cobrar, nós somos uma rede pública, nosso ensino é gratuito e de qualidade. Não é possível, uma pós-graduação aqui, tal. O tio Knaip mandou para mim, olha que pós. Aí eu fui olhar, gestão de projeto, R$ 770 por mês. Aí você vai, eu já fiz curso nessa universidade, já fiz uma pós. Os caras, você manda mensagem, o cara tem até 24 horas para te responder no mundo. Então, assim, e pega no limite. No nosso caso, tem esse diferencial. Então, a gente consegue atrair o pessoal. O diferencial é o tratamento com o aluno. Esses projetos que saem aqui, vocês podem ter certeza. Depois que o Marco Antônio teve na aula inaugural, os caras olham para a gente de maneira diferente. Esses projetos de vocês, todos, vão depois para o nosso canal da pós no YouTube. Isso desperta. Já teve gente procurando, querendo saber. Tem trabalhos, por exemplo, que tem potencial enorme de sair daqui, você colocar no mercado e escalar. Outros, depende, não é que eu vou dizer, vai sair hoje, escalar amanhã, mas vai demandar trabalho, divulgação, trabalho de uma adaptação, mas todos os nossos projetos, todos, nenhum projeto da pós-graduação, ele não tem potencial para subir. Todos, absolutamente todos, têm potencial para ir para o mercado, ganhar. Até porque é uma pós-graduação, tem profissionais dos mais variados segmentos. É uma pós-gestão de projetos em negócio em TI, mas que a TI está inserida em qualquer segmento. Hoje mesmo a gente estava conversando sobre isso. Ninguém faz nada se não tem a TI. Então, o projeto de TI hoje está impactando em todo segmento. Depois da pandemia, então, a tecnologia da informação está mais em evidência ainda. Então, assim, a tendência é crescer cada vez mais. Knaip? Não, parabenizar o grupo. Tá? Fico feliz de ver a qualidade do trabalho, principalmente quando se fala em custo, cronograma, tá? Muito bem concebido aí. E destacar aí a questão do grupo, né? Gerir equipe não é fácil, tá? Agora, é um desafio, né? E alguns aceitam e vão nessa caminhada, tá? Outros optam por não, que é difícil, tal. Pô, se fosse fácil, todo mundo faria, né? O que vai diferenciar o homem do menino, a mulher da menina, é isso aí, é o fazer acontecer. Né? Então, vocês estão aqui, dando a cara a tapa, se expondo e mostrando o que vocês fizeram. Tá? Isso aí, isso tudo gera resultado, gera Lattes, quando se fala em academia, e gera portfólio, né? Se a gente for falar em mercado. Sim. Tá? Então, parabéns, contem conosco. Espero vocês lá na disciplina de empreendedorismo. Tá? Tem muita coisa lá. E aí lá a gente, fazendo um briefingzinho, né, do que... Lá a gente fala de perfil comportamental. Pelo amor de Deus, não coloquem só comunicador nos grupos de vocês. Não coloquem só executor. Tá? Vai dar zebra. Tudo na vida. Vou jogar o teste da personária lá. Tudo na vida. Tem que ter equilíbrio. Tá? Tudo tem que ter equilíbrio. Se tiver um desnivelamento, a gente em algum momento vai ter problema. Então, procurem, né, dentro da equipe de vocês, trabalhar de forma equilibrada, sempre gerindo com muita tranquilidade. E o mais difícil da gestão, tá, não é o PMBOK. PMBOK a gente estuda, lê, aprende. Agora, gerir pessoas, tá, o lado humano é o dia a dia, é o olho no olho. Por isso que vocês estão aqui apresentando, e mais do que apresentar um vídeo, é esse olhar de vocês, ver o sorriso de vocês após uma apresentação
como missão cumprida. Tá? Tem muita coisa boa pela frente. Espero vocês lá em Empreendedorismo. Daniel, vamos chamar a galera para a foto e a gente ir para o próximo. A foto aí. Vamos para a foto. Knaip tirar a foto aí. Quem puder abrir a câmera, por favor. Temos aí o Paulo, que está se preparando para a Paulo, Innovation Week. Isso aí. Vai bombar o projeto dele lá. Está incubado, né, na Silício Fluminense. Sucesso aí, Paulo. Bom tê-lo aqui conosco. Valeu, Paulo. Paulo é aluno da pós-graduação do ano passado. Agora ele não é mais aluno nosso. Ele é incubado da Silício Fluminense. Foi o primeiro a defender o TCC da turma do ano passado. Tá aí. Bate a foto aí, Knaip. Vai estar representando a pós-graduação junto com o Edson, né, como egresso, lá na Reinformation Week, que vai acontecer em breve. Eu estarei lá na quinta-feira com a Vivian e o Lindney na sexta-feira com a Sandra. Bateu aí, Knaip? Bati, show de bola. Vou encerrar a gravação aqui. Pessoal, já coloquei o link aí da próxima no chat aí.